Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero desejar a todos aí que estão ligados aí nesse vídeo, todos que estão nos vendo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa ir de encontro à tua vida e possa te dar um dia abençoado, repleto da manifestação da tua glória, do seu favor, que Ele possa te abençoar abundantemente. Amém? Estamos aqui hoje, mais uma vez, eu sou o pastor André Lacerda, estou aqui hoje mais uma vez para vos trazer mais uma palavra que nós todos os domingos estamos trazendo, é a série Avivamento, e hoje eu quero tratar do avivamento em Filipos. Avivamento em Filipos. Filipos foi uma cidade da Macedônia, e eu quero estar tratando acerca dessa igreja, essa igreja que foi fundada aí pelo apóstolo Paulo. Eu quero estar lendo aqui em Atos, capítulo 16, do versículo 11 em diante, e nós estaremos explanando aqui a palavra de Deus e trazendo luz a tudo aquilo que se faz necessário neste dia, através dessa pregação, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele irá me orientar e me conduzir a esta verdade, para que esta verdade chegue até você, em o nome de Jesus o Cristo. Vamos então aqui à palavra. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciamos o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quem? O demônio daquela jovem adivinhadora. Vendo os senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Aleluia! Glória a Deus! Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor, de medo, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Aleluia! Glória a Deus! Hoje estarei falando aqui a respeito do avivamento na cidade de Filipos. Paulo e Silas, a caminho da Ásia, eles estavam a caminho da Ásia, quando de repente eles têm uma visão onde mostrava o seguinte: um homem dizendo: passa a Macedônia. Então Paulo e Silas, através dessa visão que o Espírito Santo de Deus mostrou para eles, e o Espírito Santo de Deus já havia os impedido de ir para a Bitínia, isto mostra o propósito ao qual Deus tinha na cidade de Filipos. Então Paulo e Silas, eles vendo que o Espírito Santo de Deus, Deus havia os chamado para passar a Macedônia, eles vão a caminho da Macedônia. E entrando ali na Macedônia, chegando à cidade de Filipos, que era a primeira do distrito, ali da Macedônia, nesta cidade eles permaneceram ali alguns dias, sondando, é claro, sondando ali aquela cidade. E a Macedônia, ela ficava na Europa, e na Europa, a entrada do Evangelho, ela se deu através da Macedônia, através da cidade de Filipos. Foi o primeiro local na Europa onde os cristãos eles apareceram, os primeiros cristãos se converteram.
foi ali na cidade de Filipos, na Macedônia. Então, o Evangelho, ele começou na Europa através de Filipos, cidade da Macedônia. No sábado, eles saíram da cidade para junto do rio onde pareceu haver um lugar de oração. E eles, assentando-se ali, eles começaram, né, a falar com algumas mulheres que ali tinham, né, concorrido, ou seja, estavam querendo ouvir, né, o que eles estavam querendo passar. E aí certa mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, uma mulher temente a Deus, ela escutava, ela ouvia ali, né, o apóstolo Paulo ali pregando ali a palavra de Deus. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele abre os olhos do entendimento daquela mulher, abre o seu coração, e ela atende a pregação de Paulo, aquilo que Paulo falava. Paulo pregava a palavra de Deus, e aquela mulher, ela atende ali a chamada de Deus, e ela ali logo, ela é batizada, e depois toda a sua casa também é batizada. E ela diz o seguinte: olha, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E aí Paulo e Silas ficaram constrangidos, e Timóteo também, né, que estava junto. Eles ficaram constrangidos, por quê? Porque toda ali aquela casa ali, havia aquela casa ali, a casa de Lídia, ela foi a entrada para o Evangelho ali na cidade de Filipos, a entrada do Evangelho na Macedônia, a primeira cidade da Europa a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os primeiros cristãos na Europa aparecem na cidade de Filipos, se converte lá em Filipos, e a casa de Lídia, ela passou a ser uma casa de oração, passou a ser um braço do Evangelho do Senhor, para que o Evangelho, para que a palavra de Deus, ela fosse propagada naquela cidade. E aconteceu que, saindo eles ali para a oração, aparece ali ao encontro deles uma jovem, né, uma moça ali, possessa de espírito adivinhador, que trabalhava para os homens, né, para os seus senhores ali, e ela seguia Paulo, Silas ali, clamando, dizendo: estes homens são servos dos Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. O que ela estava falando era verdade, era verdade. Só que Paulo sabia que ali tinha uma conotação maligna ali, naquele negócio ali, e Paulo ali, depois de vários dias, né, ele com discernimento do Espírito, ele percebeu que ali havia uma maldade naquilo ali, naquele espírito adivinhador ali, e Paulo, ele repreende, e ele manda que aquele espírito de adivinhação ali sobre aquela moça se retirasse dela, e na mesma hora ele saiu. E o que acontece? Os seus senhores, sabendo disto, o que fizeram? Agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram até a presença das autoridades ali na praça. E levaram ali até os pretores ali. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Porque o que eles pregavam
era novidade, era uma palavra com novidades ali naquela cidade, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ali naquele lugar era novidade. Paulo e Silas pregavam o quê? Que era necessário que a pessoa, ela reconhecesse a Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus, e o recebesse como Senhor e Salvador da sua vida, fosse batizado. E aí, eles, diante ali daqueles homens ali, eles conclamam ali, né? Eles incitam a multidão unida, né? Contra ali Paulo e Silas. E aí o que acontece? Os pretores ali, eles mandam açoitar eles. Rasgou as vestes deles e mandaram açoitar. E depois de muitos açoites, lançaram eles na prisão. E aí acontece mais um grande milagre, porque o avivamento, ele se dá a partir do momento em que um local, em que uma vida, em que várias vidas, elas são tocadas e movidas pelo Espírito Santo de Deus, sendo levadas à salvação, à sua conversão. Lídia e sua família havia se convertido. Agora aquela jovem ali havia sendo liberta ali também, porque Paulo ali expulsou ali aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela moça. E agora eles são levados até o cárcere, porque Deus, Ele tem sempre um propósito na nossa vida para quaisquer lugar que sejamos enviados ou sejamos levados pelo Espírito de Deus. Deus, Ele tem uma obra naquele lugar. E ali eles, naquele cárcere ali, naquela prisão ali, depois de açoitados, há um momento que eles começam a orar e a louvar a Deus, cantar louvores a Deus. E todos os companheiros ali que estavam presos ali, eles estavam vindo. E as estruturas daquela prisão, elas começaram a ser abaladas. E houve um grande terremoto. Aleluia, glória a Deus. Porque onde há a presença de Deus, onde há avivamento, há um terremoto de Deus naquele lugar. Para que o nome do Senhor seja manifesto, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque onde está a presença de Deus, algo diferente, algo tremendo, algo poderoso, algo espantoso acontece para que chame a atenção das pessoas, porque onde a presença de Deus está, milagres acontecem. Coisas espantosas, coisas tremendas acontecem porque pessoas são atraídas através desses fatos. E foi o que aconteceu. E daí se dá o seguinte episódio: o carcereiro, sabendo, estando ali, daquele terremoto ali, onde houve aquele terremoto, todos ali que estavam presos ali foram soltos das suas prisões, as suas algemas caíram. E o carcereiro, ele ficou desesperado. Todas as portas, todas as cadeias, tudo se abriram, porque onde está a presença de Deus, onde está a presença do Espírito Santo de Deus, as cadeias, elas se caem. Os olhos, eles são abertos,
porque é a palavra de Deus que é chegada, é o poder de Deus que é emanado naquele lugar. E o carcereiro, despertando ali do sono e vendo as portas abertas, ele puxa a espada. E quando ele ia se suicidar, o apóstolo Paulo, ele brada em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém saiu daqui da prisão, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo as palavras, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, ali lavaram, lavou eles ali dos vergões, dos açoites. A seguir, todos foram batizados. E depois levaram para a sua própria casa. Lhes pôs a mesa com todos os seus, com toda a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, por terem sido alcançados pela salvação de Deus na sua vida, nas suas vidas, na vida dos seus familiares. Então, quando amanheceu, os pretores ali, aquelas autoridades, aqueles oficiais ali de justiça, mandaram que aqueles homens, eles fossem libertos. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: agora, pois, saí e ide em paz, vocês estão livres. Paulo, porém, ele replicou o seguinte: olha, as coisas não podem ficar assim, porque nós somos cidadãos romanos, não há como. Sendo nós cidadãos romanos, agora querem as ocultas nos lançar fora. Vocês antes fizeram estardalhaço em praça pública, para que toda a multidão, toda a população visse. Nós que aqui estamos aqui, sendo envergonhada toda a população, a toda a multidão em praça pública, e agora as ocultas, escondido, nos quer soltar? Não, negativo. Vocês vão ter que fazer isso também, publicamente, porque Paulo era mestre na lei. Paulo, ele tinha conhecimento, era cidadão romano, e ele reivindicava. Ele não era um cristão, simplesmente acreditava e pronto, não. Ele procurava também o quê? Averiguar as coisas. E ele reivindicava. E também pregava e cobrava também. Da mesma maneira que ele foi instruído, ele cobrava também das pessoas também, daqueles que eram seus discípulos. Então os oficiais de justiça comunicaram os seus pretores e eles ficaram possuídos de temor, ficaram com medo, porque eles se tratavam de cidadãos romanos. Então foram todos com ele pedindo desculpa e relaxando-os a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Por quê? Porque na casa de Lídia, a igreja estava ali orando. A casa de Lídia era uma casa de oração. Foi onde os primeiros cristãos se converteram na cidade de Filipos. Então, a cidade de Filipos foi aonde começou o Evangelho de Cristo na Europa. Foi a entrada do Evangelho de Cristo na Europa.
E assim, na cidade de Filipos houve um avivamento. Houve um avivamento na casa de Lídia. Houve um avivamento na rua com aquela jovem adivinhadora. Houve um avivamento no cárcere, porque as prisões, elas não conteram, elas não seguraram os homens de Deus. Enquanto aqueles homens oravam, enquanto aqueles homens louvavam com cânticos espirituais, as suas cadeias foram quebradas. Que você possa receber o avivamento de Deus na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa compungir o teu coração e levar você, como aquele carcereiro, como Lídia, à salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, graça e paz.